hora que a gente vai começar. Ele é troncho. Bora começar, ele vai estar lá. Qualquer coisa vocês dão um aviso, aí voltou. Ok. Falou. A do Nias foi agora, vamos começar. Oi? Beleza, tá. Bora começar, viu, gente? Pra começar, vamos começar com uma oração, né? Calma aí, gente. Pai do Senhor, agora sim. Agora vamos começar. Para começar, né, vamos começar com oração. Vamos fechar nossos olhos, falar com nosso Pai, interceder pelo esse estudo, pela vida de cada um, da vida dos que não puderam estar, dos que vão assistir o vídeo depois. Pai do Senhor aí, quem chegou, vamos começar aqui com oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um, Pai, que está aqui reunido para aprender a Tua Palavra. Deus Santo, Deus Eterno, eu quero te agradecer pela manhã que o Senhor nos deu hoje, pela graça de estar respirando, Senhor, pela graça de ter a liberdade de aprender da Tua Palavra, a liberdade, Senhor, de professar a nossa fé. Te peço que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida de cada um. Abençoa o nosso trabalho, abençoa nossa vida escolar, abençoa nossa vida cristã, nossa caminhada na fé, Senhor. Continue abençoando. Que a Tua mensagem, Pai, venha alcançar novas vidas e de que venhamos cada dia mais, Senhor, ser transformado pelo Teu amor, enchido da Tua graça e ter uma vida melhor de santidade, para que seja agradável a Ti, Senhor Jesus. É isso que eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Calma aí, meus irmãos, vou pegar uma garrafa d'água aqui. O inimigo tenta te derrubar. Opa, voltei. E aí, vamos começar? Prossiga. Mateus, capítulo 19. Capítulo 19, acerca do divórcio. Meus irmãos, este é um tema que é muito, como podemos dizer, meio complicado, sabe? Porque há lados e lados. Um que concordam que funcionam de uma forma e outros conforme que funciona de outra forma. Mas
a gente vai tentar entender aqui pelo que é o que a gente acha mais correto, assim, segundo a Bíblia, né? Mateus capítulo 19, versículo 1 ao 12, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e coroas dali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Meus irmãos, os fariseus foram tentar Jesus, fazendo essa pergunta a ele se era permitido se divorciar de uma mulher de duas formas. Eles foram tentar de duas formas. A primeira, que se não fosse permitido se divorciar, se não era certo divorciar, Jesus estaria sendo contra Herodes, já que Herodes ele se casou com a mulher de seu irmão. E se não fosse permitido, ele estaria sendo contra a lei de Moisés, já que Moisés deu a liberação da carta do divórcio. Então eles estavam querendo pegar Jesus dessas duas formas. Uma, que se ele fosse contra Herodes ia mandar matar Jesus, assim como aconteceu com João Batista. E se ele fosse contra a lei de Moisés, eles iriam apedrejar Jesus. Aí vamos prosseguir com o que o mestre disse. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez os céus e a terra? Perdão. Fez macho e fêmea, e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe: Então por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar sua mulher. Mas, ao princípio não foi assim. Eu vos digo-vos, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Meus irmãos, como eu havia dito, os fariseus, já que Jesus disse que não podia se divorciar, os judeus falaram da carta de Moisés, que está em Deuteronômio. Pode falar, Ezequiel. Então, pelo que eu entendi, significa a traição, né? O ato da traição. Ou algo Exatamente. Parecido com isso. Jesus estava dizendo aqui que quem se divorciar de sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E quem se casar com uma divorciada, também comete adultério. Era isso que Jesus estava querendo dizer aqui no começo. Aí, os judeus perguntam isso, dizendo: mas Moisés nos permitiu divorciar de nossa mulher. Aí Jesus diz: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu a carta de divórcio. Por quê, meus irmãos? Bom, se na época de Moisés, antes, não podia se divorciar, a não ser que a mulher morresse, então, para evitar um dano maior, Moisés deu a carta de divórcio, deu a liberação. Porque se não for permitido, os judeus eram com o coração tão duro, mas tão duro, que eles iriam matar sua mulher para se casar novamente. Entendeu? Por isso, para evitar esse dano, pode falar, Teta. Então, é que assim, né? Quando a mulher ela se une ao homem, ambos se tornam uma só carne. Faz ali uma aliança, na verdade, não é isso? Uma só carne diante de Deus.
Mas, quando acontece um adultério no casamento, ou um dos cônjuges adultera, aí o que acontece? Essa aliança, ela é quebrada. Ela se quebra ali. No momento em que a mulher ou o marido vai ter com outra pessoa fora do casamento. Então, assim, ali já não tá mais uma carne só. Porque um dos dois ali destruiu ali aquela aliança. Então, é aonde entra, né, a cerca do divórcio. Mas, tipo assim, se caso a mulher que for traída, ou o homem que for traído, ele quiser perdoar e continuar casado com aquela pessoa, ele pode fazer isso. Exatamente. E Deus não, e Deus assim, ele perdoa, né? Lógico que todos os nossos atos, né, todos os nossos pecados, ele tem consequência, né? Sim, Mas assim, como você falou aí, caso um dos dois quiser se separar, eu vou deixar porque não estou gostando mais e aquela coisa toda. Então, assim, é aonde entra o repudio. Se separou, exatamente. né? Estava interessado em uma outra pessoa, ou se separou do nada, sem motivo, porque não gosta mais. Então, a pessoa com quem ele casar futuramente, né, comete adultério. E uma outra pessoa que casar com a repudiada ou o repudiado também entra em adultério. Então, isso é muito sério. É por isso que eu sempre falo para os jovens, né? Eu gosto muito de falar isso para os jovens, porque assim, no momento que você pensar, vou namorar, eu vou noivar, eu quero casar, então pense bem, porque namoro não é essa questão de tipo assim, eu vou namorar com fulano, se eu não gostar dele eu deixo e arrumo outro. Não é assim. Isso. O namoro do crente, ele não é assim. Você tem que pensar direitinho, namorar no tempo certo, na idade correta, até porque o namoro cristão, ele não pode durar tantos e tantos tempos. É namorar para casar. Eu estou interessada em fulano, tá interessado? Tá no tempo certo? Orou a Deus, pediu confirmação a Deus, então namore para casar. Porque a gente vê no nosso meio evangélico, no meio cristão, jovens, né, que namoram 2, 3, 4 anos. Aí depois de, não quero mais, deixa, vai namorar com outro. Então, assim, isso acontece muito no nosso meio cristão, nós sabemos disso. E Satanás, ele tá aí, né, procurando só uma brecha para entrar. Então, assim, o meu conselho, eu sei que aqui, né, tá os jovens aqui, o meu conselho para vocês é esse. Namorem na idade certa, no tempo certo de Deus. Verdade. Porque o namoro do cristão é namorar, noivar e casar. Assim que, eu conheci fulana, tá orando a Deus, orou a Deus, Deus permitiu, você gosta, ela gosta, você quer compromisso, ela quer compromisso. Noive e case. Porque Deus honra. Se nós honrarmos ao nosso Deus, ele nos honra. Ele é maravilhoso. Amém? Verdade. Amém. Obrigado. Mas, e a gente, só complementando o que a tia Tati falou, os fariseus foram tentar Jesus mencionando Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Porque o que era isso, essa carta de divórcio? Como eu havia dito, para evitar um dano maior, para evitar que os homens que quisessem casar novamente tivessem que matar suas mulheres, Moisés permitiu que se divorciasse. Mas Jesus fala que não é bem assim. Antes de Jesus, dizia aqui em Deuteronômio que qualquer um que não for de agrado aos seus olhos, se a mulher não for mais de agrado aos seus olhos, pode divorciar. Só que Jesus fala, não é bem assim. Essa nunca foi a vontade de Deus, o divórcio. O divórcio nunca foi a vontade de Deus. Mas pela maldade humana, Deus permitiu que divorciasse. E assim, gente,
como a tia já tinha falado, mas não tem essa de minha esposa hoje acordou feia, eu quero desvoar dela, meu marido é um ogro, eu quero me divorciar dele. Não é assim. Se você decidiu se casar, agora é um compromisso pro resto da vida. Agora sim, há casos e casos. Tipo, tem esse caso do adultério. Jesus permite o divórcio. Algumas pessoas dizem que não, que o adultério, mesmo tendo adultério, não pode se divorciar. Assim. Mas como a Tetá tinha falado, isso é uma quebra de aliança. Então seria sim permitido. Só que outro casamento, ele não vai curar esse casamento, esse adultério. O que cura a gente do adultério é o perdão. Assim como a gente, quando faz mal a gente não pode retribuir da mesma forma. A gente tem que perdoar. O que cura é o perdão. E assim, há pessoas que dizem que não podem, quando é um caso de só porque o marido está batendo, porque o marido tá abusando sexualmente, alguns dizem que não podem, só que não é bem assim. A gente vê que em Paulo, na carta de... Esqueci, mas Paulo menciona que se o marido abandonar sua mulher, ela estará livre desse vínculo. Ou seja, ela está livre desse casamento. E eu acredito que sim, que espancamento, abuso sexual, difamação, isso sim também seria motivo justos para um divórcio, sabe? Porque há casos e casos, há casos de mulheres que realmente era batida pelo marido, orou e o marido se converteu. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. De qualquer forma, a gente tem que analisar direitinho quando for algo sobre divórcio. Oi, tia. Então, essa questão que você falou aí da violência, de bater e tal, é justamente a questão que eu falei aqui. Se está interessado em alguém, essa pessoa é da igreja, ela profere a mesma fé que você, essa pessoa é do agrado de Deus, você tem orado, você tem pedido a Deus, porque muitas das vezes a gente diz assim, eu encontrei o príncipe dos meus sonhos. E não ora, não busca. Que a gente vê muito isso. Muitas das vezes o príncipe dos sonhos em casa com os pais é um bicho. Entendeu? Muitas das vezes a princesa dos meus sonhos em casa com os pais é um bicho. Responde mãe, briga com a mãe, com o pai, não obedece. Então, assim, teve pessoas que falou para mim que não existe isso, mas eu penso dessa forma. Se uma moça ou um rapaz, ele trata mal os pais, gente, o que é que a gente vai esperar de uma moça ou de um rapaz que trata mal os pais? Tem pessoas que a gente sabe que até bate no pai ou na mãe, aí vai respeitar uma esposa quando casar. Então, assim, isso é muito sério. A gente tem que pensar... A gente não, né? Que eu já sou casada. Quem não casou ainda tem que pensar nessa questão. Com quem que eu estou me envolvendo? Será que é uma pessoa certa? Será que Deus aprova? Será que Deus está nesse negócio? Porque muitas das vezes diz assim, mas ela é da igreja, ele é da igreja, é cristão e tal. Mas espera aí, vamos orar. Porque antes de tudo, nós temos que orar, consagrar tudo a Deus. A palavra do Senhor já diz, né? Que nós devemos consagrar tudo o que nós iremos fazer a Deus e nós seremos bem-sucedidos. Então é dessa forma, é orar, tem que orar sempre. Sempre, sempre. Sim, existem casos, né? De mulheres que não eram cristãs, não era cristã depois de casada, foi que aceitou a Jesus e vive passando por situação complicada com o marido. E como você falou, ora, paga o preço ali, pede a Deus e Deus salva, né? Porque a gente sabe que o nosso Deus, ele é misericordioso. Mas eu falo nessa questão de que eu falei aí,
com quem você vai se relacionar e tal. Eu falo na questão dos jovens da nossa igreja, dos jovens de dentro da igreja. Porque não Exatamente. são jovens que estão lá no mundo, que não entendem, que não sabem da palavra. São jovens de dentro da igreja, que conhecem a palavra, que sabem e tem que ter oração. Então, assim, tem que orar, pedir a Deus para tudo, tudo. Eu costumo mesmo, muito tempo que eu faço isso. Quando eu saio para fora do portão da minha casa, eu oro, eu peço a Deus. Deus vem na minha frente, toma a direção. Então, assim, tudo que eu vou fazer, Deus, eu vou comprar isso. É da tua vontade, é do teu agrado? Toma a direção, toma a frente. Muitas das vezes tem pessoas que dizem assim, isso é besteira. Orar por qualquer coisinha, tudo que for fazer. Não, gente, não é besteira. É bíblico. Temos que apresentar o nosso Deus. Então, se fizeres assim, cada um que estão aqui vão ter, em nome de Jesus, um casamento bem sucedido na presença do Senhor. Amém. Amém. E aí, Tiago, é o que a gente vê e vai ver isso aqui agora. Sobre o que a senhora está falando aí, o que a gente vai ver agora, que os discípulos, quando Jesus disse que não pode se divorciar da mulher, a não ser por causa de prostituição, os discípulos vão falar assim no versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles quem foi concedido. Ou seja, os discípulos estavam dizendo aqui: já que a gente não pode se divorciar como antigamente, que era por qualquer coisa, então é melhor nem casar. Aí Jesus está dizendo, ele vai dizer no versículo 12 assim: porque há eunucos que assim nasceram do ventre, e há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que o receba. Ô Adonias, passa aí a imagem. Não. O de cima, rapaz, transexualidade. Isso. Valeu. Aí o que a gente vai ver agora já entra nesse tema também. Por quê? Algumas pessoas pegam o versículo 12 de Mateus, do capítulo 19, e distorcem a palavra, dizendo que Jesus estava aprovando a transexualidade. Só que não é bem assim. Para começar, o que é um eunuco? Um eunuco, na época bíblica, era homens que foram castrados de seus órgãos genitais para trabalhar na corte real. Ou seja, eram homens que não podiam ter relacionamentos sexuais. Porque a gente tem exemplos de eunucos na Bíblia. O próprio Daniel da Bíblia provavelmente era um eunuco. Porque você pode ver em Daniel capítulo 1, que ele foi levado à Babilônia. E ele tinha um chefe. E o chefe de Daniel era chefe dos eunucos. Ou seja, muito provavelmente Daniel era um eunuco, sabe? Porque ele trabalhava na corte real. E quando ele foi jogado na cova dos leões, o costume da época era que jogassem junto com a mulher e os filhos. Assim como aconteceu com os homens que foram planejar mal para ele. Então, assim, no caso de Daniel, ele foi um eunuco castrado pelos homens. Aí há pessoas que pegam essa passagem bíblica e diz que então Jesus está aprovando a transexualidade. Jesus está aprovando eu mudar de órgão sexual. Não é bem assim. Entenda que a gente está nesse contexto de casamento. A gente está no contexto de casamento. O que Jesus está dizendo aqui é que de uma forma figurada. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da sua mãe. Ou seja, há pessoas... Eunuco não podia se casar, né? Então há pessoas que no ventre da mãe não foram feitas para o casamento. É isso que Jesus está dizendo. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Assim como no caso de Daniel. Daniel foi castrado à força. Ele foi levado para a Babilônia. E há eunucos que se castraram-se a si mesmos por causa do reino dos céus.
Ou seja, há pessoas que se abstiveram-se do casamento para ter mais foco no reino dos céus, assim como Jesus, Paulo, alguns apóstolos, que não casaram-se em sua vida por vontade própria, para ter mais foco na obra do Senhor. E aí, entra nesse tema que a Tia está dizendo também, é que tem pessoas jovens, principalmente, que tem muita pressa em se casar. O que Jesus diz é que, Paulo nos fala, é que a melhor condição era escolher como ele estava. E como é que Paulo estava? Solteiro. Assim, Paulo tinha mais tempo para a obra do Senhor. Entendeu? Então você que é jovem, não tenha pressa também, como a Tia Tatá, em se casar, tenha paciência, ore que vai chegar no tempo certo. Mas enquanto você não se casa, não fique louco procurando se casar não, meu irmão ou minha irmã. Vá orando, se consagrando, fazendo a obra do Senhor, porque já que você é solteiro, você tem mais tempo de fazer a obra. Entendeu? Eu não sei se alguém levantou a mão aqui, a Doninha saiu. Peraí, viu? Cadê? Não sei, calma. Depois a Doninha se ajeita ali. Mas pensei, alguém levantou a mão aí? Sim, exatamente isso, Luiz. Jesus não aprova a transexualidade nem a homossexualidade. Algumas pessoas... É que a gente não quer se aprofundar muito nesse tema, que a gente já passou metade do tempo já, só no primeiro tema. Mas, assim, tem pessoas que distorcem a palavra, né? Pra dizer que aquilo ali tá certo, mas não é bem assim. Entendeu, meus irmãos? Então era isso que Jesus estava falando sobre os eunucos. Não que ele estava aprovando a transexualidade. Amém? Oi, Arthur. Amém, amém. Passar pro próximo tema. Ô, Donias, como é que passa aqui, hein? Como é que passa isso? Não tem. Ah, sim. Mas tu fica de olho ali, pô, no... Ah, ok. Deixa assim, então, porque aí daqui eu vejo. Ah, beleza, beleza, eu vou passando. Eu vou... Beleza, beleza. Aí, qualquer coisa? Aham, tá bom, tá bom. A Donias vai ter que sair aqui, gente. Mas a gente continua aqui. E aí, Donias? Vamos lá, né, gente? Mateus, capítulo 19, versículo 13 ao 15. Jesus abençoa as crianças. Vamos fazer a leitura bíblica, né? Oi? Aí eu acho que eu vou... Não, relaxa. Beleza. Dá pra continuar aqui. Porque dia de sábado eu venho. Beleza. Falou. Aí, gente, vamos fazer a leitura bíblica. Trouxeram-lhe algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos vir a mim, e não os implorveis, e vi a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Peraí, deixa eu ajeitar de novo o negócio aqui, Antônio. Tá. Voltei, gente. Desculpa, perdão pela demora. Mas então, qual o contexto aqui? Algumas pessoas trouxeram
as crianças, né, para que Jesus orasse por ela e abençoasse. E os discípulos repreendiam. Por quê? Porque na cultura hebraica, crianças com menos de 12 anos não podiam, né, aprender da palavra do Senhor, apenas com 12 anos em diante. E mulheres também não podiam trabalhar muito dentro dos templos, essas coisas, a gente não vê isso muito. Mas o Senhor fala, não impeça as crianças, porque delas é o reino dos céus. Meus irmãos, como a gente tinha estudado no estudo bíblico anterior, as crianças, ela têm algo dentro dela. O que é esse algo? Esse algo dentro dela é a pureza, a humildade. Jesus disse que quem não for como uma criança, quem não tiver a humildade como uma criança, nem sequer vai entrar no reino dos céus. Porque o que a gente vê muito hoje em dia é que há pessoas que se ensoberbam muito, querendo muito cargo, fora e dentro da igreja. Querendo muito cargo e não tem a humildade como uma criança. Então, por isso que o reino dos céus é das crianças. E o que a gente vê é que estão querendo escandalizar as crianças. Isso é algo absurdo. Querendo fazer mudança de sexo em crianças. É isso que a gente está vendo hoje em dia. Só que Jesus fala, ai do mundo para quem essas crianças escandalizar. Porque melhor seria para essa pessoa que escandalizar uma criança que amarrasse uma pedra no pescoço e se atirasse no mar. Ou seja, Jesus estava dizendo que quem fizer a criança induzir ao pecado, era melhor que essa pessoa se matasse. Porque Jesus cobra. Se ele está falando aqui, é que ele cobra. As crianças são do reino dos céus, não podem... as pessoas têm que deixar ela ser criança. Entendeu? A Bia está aqui. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas crianças, ensinar no caminho do Senhor. Tem pessoas que estão sexualizando as crianças também, induzindo ao pecado. Então tome muito cuidado, igreja, com isso. Cuide de nossas crianças. Amém? O próximo tema. Vocês não estão aguentando aqui, viu? Eu tô, acho que na fornalha de fogo ardente. Que aqui no carro do Adonias, no carro do pai do Adonias, está fazendo uma quintura. Eu acho que eu já perdi já uns 3 quilos aqui dentro. Mas é assim mesmo, o importante é fazer a obra do Senhor. Não, eu tô querendo ficar aqui dentro justamente por causa disso, Arthur. Por causa do barulho. Por causa do barulho que faz muito... tá tendo som lá fora e aqui vocês me escutam sem esses barulhos, sabe? É por isso que eu tô aqui dentro. Mas dá pra suportar, vamos lá. Mateus capítulo 19, do 16 ao 26, é isso mesmo. Eu vou tentar resumir aqui para ganhar mais tempo. Que é assim. Um jovem rico se aproxima do mestre e pergunta: Bom mestre, que farei bem eu para conseguir a vida eterna? Jesus lhe responde: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem pergunta: Quais mandamentos? O mestre dá exemplo de alguns mandamentos. Ele fala que não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. O mestre... Eita. Ana Paula. O jovem rico diz que todos esses mandamentos que Jesus citou, ele guardava. E pergunta o que restava para ele.
Jesus lhes dizia que se ele quisesse ser perfeito, deveria vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. O jovem, vendo isso, fica muito triste, pois tinha muitos bens. Jesus então fala aos seus discípulos: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Ou seja, meus irmãos, Deus está dizendo aqui, essa passagem narra do jovem rico que ele, primeiramente, ele se auto-intitulava bom. Como assim? Porque ele chega dizendo, bom mestre. Aí a gente vai ver depois que ele dizia que ele já guardava todos os mandamentos. Então ele se auto-intitulava bom, né? Mas Jesus, para quebrar esse pensamento, diz, por que me chamas de bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se nem Jesus, que era filho de Deus, que era o próprio Deus, ele não se considerou bom, quanto mais aquele jovem rico. Entendeu? Aí Jesus disse que era para guardar os mandamentos para entrar no reino dos céus. Aí o jovem rico disse que ele guardava todos. Jesus diz então, se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Aí o jovem rico, vendo isso, ficou triste, né? Porque possuía muitas propriedades. O que acontece aqui, meus irmãos? É exatamente o que acontece hoje em dia ainda. Muito, e é o que está acontecendo muito até dentro das igrejas. As pessoas estão tendo muito apego material. Muito apego material. Agora eu te pergunto, o que é que o jovem rico ganhou? Não, de verdade. Ele, dando apego material de suas riquezas, de tudo que ele tinha, o que é que ele ganhou? De verdade. Você se lembra, nem a Bíblia sequer cita o nome dele. É apenas do jovem rico. Entendeu? É por isso que por isso que Jesus diz que quem abandonar as coisas por amor dele, por amor de Jesus, dará muito mais. É exatamente dessa forma, meus irmãos. Provavelmente, o mestre estava apenas testando o jovem rico, assim como Deus fez com Abraão, que ele pediu o sacrifício de Isaac, só que não mandou que sacrificasse Isaac depois, ele proibiu. Talvez Jesus só estivesse testando. Mas o jovem rico tinha tanto amor pela riqueza, tinha tanto amor por mamon, que é a riqueza no grego, que preferiu não negar, não se apartar dessa propriedade do que seguir a Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é pecado, olha, eu não quero dizer que é pecado ser rico, não, de jeito nenhum. Até porque Jesus não faz acepção de pessoas. A gente tem que parar com essa crença limitante de que Jesus só ouve aos pobres. Não, não é bem assim. Porque Jesus chamou Mateus, que era um cobrador de impostos. Ele era um homem de muita riqueza. Jesus falou com Nicodemos, que era um superior. Até, não sei quem mandou mensagem ali, mas eu não tô podendo ver aqui, sabe? Deixa eu ver aqui. Exatamente, tia. A gente tem que estar disposto a renunciar a qualquer coisa pelo Senhor. Abre mão de nossas coisas. Entendeu? Para ganhar a vida eterna. Porque aqui tudo passa, meu irmão. Você pode ajuntar tanto dinheiro, mas isso tudo passa. E eu te digo uma coisa. O Provérbios fala que o sábio em Provérbios fala que por que tu correrás tanto pelo dinheiro? Por que tu vai quebrar tanta cabeça por dinheiro? Pelo que não é nada. Sabe? Às vezes a gente procura tanto dinheiro, mas a gente procura dor de cabeça. Sabe? A gente não vê o que os ricos passam com tanta coisa para fazer. Então por que a gente vai quebrar tanta cabeça com tanto dinheiro assim? Sendo que não é nada. Quando a nossa vida passar, o que é que vai restar pra gente? Foi uma vida de dor e sofrimento, quebrando a cabeça pelo dinheiro,
e no final ir para o inferno. Será que valeu a pena? Por isso que a gente tem que negar, preferir abandonar as coisas deste mundo e seguir a Jesus, que a gente vai herdar muito mais. Entendeu? Amém? Amém? Próximo tema. Exatamente, Lucas. O amor, o dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro, olha, como eu havia falado, o dinheiro não é pecado, mas o que é pecado é o amor ao dinheiro. É isso que é pecado, o amor. O dinheiro é um ótimo servo. Dinheiro, escute bem, o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Quando o dinheiro começa a mexer com a nossa mente, com a nossa decisão, que se a gente não pode fazer alguma coisa para ajustar o dinheiro, a gente tá perdido. E a palavra exatamente, Adonias, que tudo nesse mundo vai passar. Tudo nesse mundo vai passar. Então, primeiramente, buscai o reino dos céus. E o que a gente vê é que Jesus chama Judas de avarento. O que é avarento? Avarento é aquela pessoa que tem amor ao dinheiro. E a gente sabe que, segundo a Bíblia, a avareza, o amor ao dinheiro é idolatria. Entendeu? Quando a gente bota algo acima de Deus, é idolatria. Então, quando Jesus fala, a gente está estudando no começo do nosso estudo bíblico, já faz muito tempo já, que a gente não pode ter dois senhores. Ou é um, ou é outro. Ou é a Jesus, ou é a Mamon. O que é Mamon? Mamon, no grego, é as riquezas. É isso que Jesus fala. Não pode ter dois senhores. Amém? Agora vamos para o próximo tema. Seguindo nessa mesma passagem do jovem rico, quando eu estava estudando a Bíblia, eu reparei em algo muito interessante. É que, veja no capítulo 27, no versículo 27 de Mateus 19. Olha que interessante. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na geração Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Olha, meus irmãos, quando eu estava fazendo o estudo bíblico, para a gente fazer o estudo bíblico de hoje, eu achei algo muito interessante, que foi essa passagem aqui do versículo do 27 ao 30. Por quê? Veja no versículo 28. Em verdade vos digo que vós, que me seguiste quando na geração o Filho do Homem se assentar no trono de glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E qual é a relação que isso tem com os 24 anciões do Apocalipse? Bom, há uma dúvida, uma divergência na igreja sobre o que seriam os 24 anciões. Ancião, no grego, que foi onde a língua que foi escrita a Bíblia, significa presbíteros. Ou seja, é o presbítero que tem na igreja. Por isso que presbítero, o presbítero da igreja, significa ancião. Entendeu? Aí, quando eu estava fazendo esse estudo, eu achei muito interessante, porque é muito semelhante à visão que João tem no Apocalipse. Ele não vê 12, mas ele vê 24. E há uma dúvida de que quem seriam esses 24 anciões? Olha, 24, pelo que sabemos, é o número 12
vezes 2 vezes. 12 mais 12. E pode ter sim uma relação de que os 24 anciões seriam os 12 apóstolos. Só que a gente entra num probleminha. Se a gente for seguir essa linha de raciocínio, a gente pode entrar num probleminha. E qual é o problema? Se João tá vendo os 12 apóstolos, e como é que ele não estava lá no meio? Já que ele era um apóstolo também, né? Já que ele fazia parte dos 12 apóstolos. Só que a gente não pode, só por causa disso, tirar essa possibilidade. É possível que João estivesse vendo ele próprio também nos 24 anciões. É uma possibilidade, já que João não estava lá pessoalmente, ele estava tendo uma visão. Então é bem diferente. É uma visão do futuro. Cadê? Exatamente, Ezequiel. Ele poderia sim ter visto ele mais velho, já que ele estava vendo uma visão do futuro. Então a gente não pode descartar essa possibilidade. Aí, esse 24 poderia sim simbolizar, já que o livro do Apocalipse é cheio de simbologia, então poderia simbolizar assim os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. Entendeu? Uma outra interpretação também, que os 24 anciões seriam a igreja. É uma possibilidade também, já que poderia ser que Jesus estivesse chamando a igreja para julgar as nações junto com a igreja. Agora tem a outra interpretação de que os 24 anciões seriam anjos. Assim, eu não concordo muito com isso. Eu respeito quem interpreta dessa forma, mas eu não concordo muito com isso, porque os 24 anciões foram descritos com coroas de glória e vestes brancas. E coroas de glória e vestes brancas foi o que foi prometido à igreja. A gente, em nenhuma passagem da Bíblia, a gente vê que um anjo sentando no trono. Mas Jesus prometeu isso à igreja, e não aos anjos. A minha concepção bíblica é que tenha sido realmente pessoas. Agora a gente só na glória mesmo para descobrir quem serão esses 24 anciões, né? Amém? Vamos para o próximo estudo. Calma aí que a Bia tá me chamando. Ô, meu irmão, perdão aí se tiver com barulho, viu? É que tá uma quentura muito grande. Tá uma quentura muito grande aqui dentro do carro da Donias. Tô em tempo de desmaiar aqui. Aí por isso que eu tive que abrir um pouquinho a porta aqui, senão eu não ia seguir até o final. Mas vamos continuar, né? O importante é não parar. A parábola dos trabalhadores na vinha. Vamos lá tentar fazer um resumo, né? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes:
por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha a seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro para cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro para cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, e dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro, ou um denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus amados irmãos, nessa parábola, Jesus representa ele, o pai de família. Ele, Deus, Espírito Santo, ele é o pai de família. E de que os trabalhadores na vinha somos nós, seres humanos. Nós que aceitamos a Jesus ao trabalho e trabalhar na sua vinha. E ele dá o mesmo valor de dinheiro para quem começou primeiro, para quem está no começo do dia, para quem só ficou 1 hora de trabalho, só deu um denário. Olhando assim, parece injusto. Só que ele diz, eu não ajustei contigo esse valor? E é injusto eu fazer o que eu quero com o que é meu? Ou é mal a você porque eu sou bom? O que isso simboliza? Meus amados irmãos, a gente sabe que Jesus nos prometeu a todos uma coisa, que é a vida eterna. Ô, Pai do Senhor, tudo bom? Todos fazendo estudo bíblico. Tá um calor aqui. Rapaz, não tem ar-condicionado aqui não, né? Né? Então deixa. Não, já tô terminando aqui, Aí o que é isso aqui, meus irmãos? Ele, a todos nós, a quem estava na época de Jesus, os apóstolos, e até hoje em dia, quem está citando a Jesus agora, ele prometeu uma coisa, a vida eterna. Ou seja, é justo sim, ele prometeu a todos a mesma coisa. Agora, ele não está falando do galardão. O galardão é diferente, certo? O galardão é algo quando a gente trabalha, quando a gente vê em Mateus capítulo 6, que quem não ajunteis tesouro no céu, mas ajuntais tesouro na terra. Eita, não ajuntais tesouro na terra, ajuntais tesouro no céu. Desculpa, perdão. Então a gente é dessa forma. Entendeu? Amém? Alguma coisa? Oi, pô, calor aqui. Eu tô na fornalha. Vai, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Eu tô na fornalha de fogo ardente. Desce. Tem que sair aqui. Não, doutor, gente. Obrigado, né? Vou pegar minha garrafa. Meus irmãos, eu tive que sair aqui porque eu não tô aguentando, não. Meu Deus. E aí, meus irmãos, entenderam o que nosso estudo da parábola da vinha? Amém? Amém. Agora vamos para próximo aqui, né? Que falta só mais. Já a gente termina, viu? Um pedido
Mateus capítulo 20, versículos 17 ao 28. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou a parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão a gentios para que deles escarneçam, do açoite. E crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu estou batizado? Disse-lhe eles: Podemos. Na verdade, bebereis do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios somente dominado, e que os grandes exercem autoridade sobre ele. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, meus irmãos, a gente vê aqui novamente, como a gente tinha estudado na passagem anterior, a humildade. E quem quiser ser o maior no céu, deve ser o menor aqui na terra. A gente tem que ter humildade feito uma criança. A gente não pode procurar cargos para si, porque o assentar-se, assim como os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, os discípulos mais próximos de Jesus, a mãe dele estava pedindo para que Jesus preparasse um lugar para eles. Só que ele disse que: será que vocês vão poder beber o cálice que eu irei beber? E o que é esse cálice? Esse cálice que ele estava falando aqui é a ira do Senhor que ele tomou. A gente vai ver ainda na oração do Getsemane, no Monte Getsemane, é que o Senhor diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E esse cálice era a ira de Deus. A ira de Deus sobre si. Então, será que os apóstolos estavam dispostos a tomar esse cálice também? Jesus disse que eles estavam, mas que o lugar que eles vão sentar não pertence a Jesus dar. Assim Deus, a quem está preparado o lugar. Amém? Então, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior no céu, sirva a todos os irmãos, faça a obra do Senhor, a vontade do Senhor com humildade, sem procurar cargos para si, sim apenas por fazer por vontade de querer fazer a obra do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Vocês estão me escutando direito? Sim. Estão me escutando? Sim. Yes. Certo. Sim. Sim, eu tô escutando também. Agora vamos para o último tema do nosso estudo. Os 2 cegos de Jericó. Mateus capítulo 20, versículo 29 ao 34. E diz assim: E saindo ele de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram-lhe dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que querem que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão,
tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiam. Meus amados, o que a gente pode tirar aqui da lição dos dois cegos de Jericó é que a gente não pode parar. A gente não pode parar por causa do que os outros dizem. A gente vê aqui que no versículo 30 e o 31, quando eles estavam clamando ao filho de Davi, a multidão os repreendiam para que eles calassem. Só que quanto mais eles repreendiam, mais os dois cegos estavam mais altos. Então a gente não pode parar por causa da opinião alheia. Você não pode parar de fazer a obra, não pode parar de ir para a igreja, não pode parar de estar em comunhão por causa que os outros vão dizer. Porque é normal que isso vai acontecer. Eu digo isso porque é normal, vai aparecer pessoas na nossa vida que vão tirar a nossa fé. Só que a gente não pode parar por isso. A gente tem que continuar. Cada vez mais que mandam a gente parar, a gente vai ter mais força de dizer que a gente vai continuar firme. Porque a gente sabe que tem recompensa. Assim como no versículo 33 e o 34, que o Senhor, movida de íntima compaixão pela fé daqueles dois cegos, ele curou. Então a gente sabe que vai ter recompensa do céu para a nossa vida se a gente persistir. Porque a palavra do Senhor fala, Jesus fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, meus amados? Amém? Amém? Amém, irmão. Glória Glória a Deus. Obrigado. Amém, amém. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que pararam aqui para o nosso estudo bíblico. Sério, isso enche o meu coração de alegria, sabe? Isso enche o meu coração de alegria. O Senhor continue abençoando muito a vida de cada um de vocês. Eu vou ver ali no celular da Doninha se tá salvo lá essa aula pra gente mandar por estar. Mas desde já, eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um. Pela vida da tia Tati, que nos ensinou. Tia Tati, como a gente sabe, é uma pregadora, gente. Tia Tati aqui, a pregadora. Então eu agradeço muito pela vida dela. Isabel também, Ismael, que são uma bênção. E a todos vocês. Eu agradeço do fundo do meu coração. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração aqui para a gente terminar. Com chave de ouro. Oramos no nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, meu Pai. Desde já, Pai, eu sou grato a Ti por esse estudo bíblico. Sou grato a Ti pela vida de cada um, Senhor, que parou o que estava fazendo ou parou para escutar, Senhor, nosso estudo. Eu Te agradeço, Pai, do fundo do meu coração. Eu Te agradeço pelas lutas, Te agradeço pelas dificuldades, Te agradeço por o que o Senhor tem nos ensinado até aqui, pelo que o Senhor tem nos ajudado. Ó Senhor, meu Pai, eu quero pedir nesse momento, Senhor, que continue abençoando a vida de cada um, Senhor, poderosamente. Que essa palavra que a gente vem estudando venha brotar, Senhor, no coração de cada um, Senhor. E que venha se firmar na fé cada vez mais. Para estar firmes, para não cair no pecado, Senhor. Colocar a sua palavra no seu coração, que a tua palavra é a nossa luz, é a nossa direção, meu Pai. Eu Te agradeço muito, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Continue abençoando a vida de cada um. E que venhamos, Senhor, a ter mais estudos bíblicos. Que venha trazer mais pessoas, Senhor, para aprender a tua palavra, Senhor. Ganhar mais pessoas para o teu reino. É isso, Pai, que eu Te agradeço, no nome de Jesus. E a igreja diz... Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Cadê a sincronização aí? Até a próxima. Tchau, Tchau. galera. Obrigado. Tchau, mano.